Mas eu vou pedir para você explanar em poucos minutos algumas características que estão lá no core da BLD, né? Nesses projetos incríveis, como 2 projetos maravilhosos, que é o Azul e o Verde, que estão lá no Eusébio, super bem posicionados e valorizados. Conta pra gente um pouquinho, que eu já lhe disse que a gente vai fazer mais de um programa aqui, porque é muita pauta, sobre o core da BLD, né? Essa visão que você tem da BLD e dos seus empreendimentos. A BLD ela fez alguns empreendimentos de praia, a gente chegou a incorporar 6 empreendimentos, Tabuba, Taíba, Praia das Fontes, mas em 2012 a gente se propôs a desenvolver projetos de desenvolvimento urbano em sociedade com a empresa de São Paulo. E em 2017 os astros se alinharam, a gente comprou os projetos dessa empresa de São Paulo e montamos a nossa própria urbanizadora, né? Loteadora vulgarmente conhecida. E esses 2 projetos, o Azul e o Verde, eles trouxeram ocupação de qualidade para o centro do Eusébio. E uma coisa que a gente acreditava, mas era muito criticado, é que a gente colocou fachada ativa nos projetos. A gente trouxe o comércio, que era uma forma dos projetos conversarem com a cidade. Então, isso foi um sucesso. A gente colocou 3 projetos de strip mall, né, que são malls, lojas de rua. Trouxemos a primeira agência do Santander. Os nossos parceiros da Barroso trouxeram a agência da Caixa Econômica. E aí teve muito primeira necessidade atendida. Temos também lotes de uso misto, mas a BLD, a tônica dela é sempre praticar o bom urbanismo. O bom urbanismo é a conjugação do novo urbanismo. A gente vai falar um pouco sobre isso. O novo urbanismo ressurgiu nos Estados Unidos por um escritório chamado DPZ, que fica na Flórida. Num dos eventos lá do Congresso do Novo Urbanismo, que é o CNU, que acontece nos Estados Unidos todos os anos, eles viram que a única maneira de tornar as cidades mais criativas, mais inclusivas, mais humanas, era colocar as pessoas nas ruas, era deixar de privilegiar os carros, ou seja, não fazer projeto com avenidas tão largas, esquecer um pouco do urbanismo modernista, que nós vamos falar um pouco sobre isso. O urbanismo modernista é um exemplo de má aplicação do urbanismo. Basicamente é você setorizar a cidade, né? Tem uma parte que é só para indústria, outra parte que é só para comércio, outra parte que é só residencial. Então as pessoas perdem muito tempo no deslocamento, usam muito o carro, já que a gente não tem transporte público de qualidade, diferente da Holanda, que você tem vários modais, né? Não só a famosa bicicleta, mas você tem o tram, você tem o metrô, você tem o trem, você tem outros meios de mobilidade. Elétrico, né? Que eu já ia dizer, o patinete é um exemplo. Então fica mais fácil você se deslocar em cidades que existem investimentos em transporte público de qualidade. Onde não tem isso, basicamente você tem que incentivar o adensamento urbano, né? Ou seja, e para fazer isso não requer grandes investimentos, é só uma mudança de cultura e principalmente de legislação. Aqui em Fortaleza a gente está em plena discussão do plano diretor e a gente vê que em alguns momentos houve destaque para a questão dos super prédios, né? Dos skyscrapers, né? Que são os arranha-céus, que aqui ainda não está no nível de arranha-céu de cidades consolidadas, né? Como Melbourne, como Nova York, como outras cidades europeias, né? Mas a gente já tem alguns prédios e eu acho que a gente defende que tem que existir o adensamento urbano nas áreas que já estão melhores dotadas de infraestrutura urbana, né? E também a gente defende que é importante que você cultive os espaços públicos de qualidade. Então lá no Somos Cidade, por exemplo, os melhores exemplos de projetos, eles estão no sul do Brasil, né? Posso citar aqui 3, Parque Una. Não vai citar agora, vai citar agora, porque eu quero que antes de você citar projeto, você explique pra gente. Eu sigo o Somos Cidades nas redes sociais e tem várias coisas que eu acho assim incríveis, né? Assim, realmente acompanho e sou fã do projeto, mas explica pra gente do que se trata esse movimento. É um movimento público-privado, é um movimento geral, generalista, engloba a sociedade também. Explica pra gente como é esse movimento. Na verdade, o movimento, como a palavra diz, né, é uma união de empresas que buscam trocar entre si as melhores práticas do urbanismo mundial e se torna um movimento porque a gente tenta sensibilizar a sociedade, né? E aí quando a gente fala sociedade,
tanto o público quanto o privado, para implantar essas melhores práticas nas cidades que a gente está presente. Hoje nós é um movimento fechado, né? São 12 dos principais desenvolvedores urbanos do país que se juntaram. Tem empresas pequenas como a BLD, tem empresas muito grandes como a Altri, que é o braço de desenvolvimento imobiliário do Grupo Votorantim, que acabou de aprovar um projeto de intervenção urbana em São Paulo, removendo habitação de baixíssima, de ocupação desqualificada, né, de invasão, vamos chamar assim, e dando moradia digna para as pessoas, para poder transformar uma área que estava degradada numa cidade como São Paulo. Existem oportunidades de fazer isso em todo o Brasil, Fortaleza não é diferente. Sim. Né? O poder público, via de regra, não consegue suprir a questão do controle urbano, nem da segurança também. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem 12 empresas que tinham projetos com dimensão para fazer transformações urbanas, né? E a gente montou uma espécie de um mastermind, um conselho de administração para depurar essas ideias, tropicalizar isso e transformar esses lugares, né? Então tem muita coisa boa acontecendo, fora o que já tem instalado. Tem projetos em Santa Catarina que vão se tornar referência, tem projetos em Brasília, né? Que quando eu falei do urbanismo modernista, é um exemplo mal sucedido de aplicação do urbanismo, porque tem setores da cidade que ficam muito vazios, né? E hoje, quando se fala de sustentabilidade, né? Envolve muita coisa, a redução das emissões, ou seja, o tempo de deslocamento, né? Emissão de CO2 pelo carros, principalmente, tempo de qualidade. As pessoas hoje querem estar mais próximo da natureza, querem mais qualidade de vida. Da família, né? A gente sentiu isso também depois da pandemia. E com a tecnologia, hoje você podendo trabalhar em casa, a ressignificação dos imóveis ganhou muita força. E aí também o envelhecimento da população. Hoje, uma pessoa de melhor idade não quer ser chamada de idoso, né? E ela se sente mais viva quando ela está nos espaços públicos, perto de crianças, por exemplo. Então, a gente tem que induzir isso, né? Tornando o que a gente fala as cidades mais criativas, né? Mais inclusivas, mais humanas, mais sustentáveis, mais resilientes, né? Então, quando a gente também consegue, através de pequenas de legislação ou de uma associação, por exemplo, regrar a segurança de um bairro, regrar a coleta dos resíduos sólidos, incentivar a reciclagem. Às vezes, lá no bairro que eu moro, que é o Cocó, nós temos lá no nosso condomínio, junto com outros condomínios da mesma quadra, que a gente adotou a praça, né? Então, a cota mínima que a gente paga, todos os apartamentos pagam para requalificar a praça. Isso ao longo de 5 anos, que é o tempo que eu moro lá, você pega antes e o depois, é outra praça. Então, é como você fala, o poder público sozinho não consegue, porque as demandas são muitas, né? E as prioridades também. E eu acho que a população tem que, sim, participar, né? E isso reverte em benefício de vocês mesmos. Vocês podem observar que os seus imóveis lá, eles têm mais liquidez, pelo menos, e muitas vezes eles são mais valorizados do que em outras áreas da cidade. Por quê? Porque você, além de ter as incorporadoras oferecem, né, os projetos, algum lazer dentro dos prédios, mas a gente às vezes quer passear com o cachorro, quer andar de bicicleta, quer soltar pipa, quer jogar bola, quer interagir com outras pessoas. Olha aí como a gente tá. Sinergia, né? E isso é verdade, ninguém está inventando nada. E a gente costuma dizer que cidade boa de se visitar é cidade boa para se morar. Então, a gente às vezes sonha em visitar outra cidade, outros países, porque a gente tem o que a gente chama de, no novo urbanismo, como é muito americanizado, é uma palavra que chama walkability, que traduzindo assim, forçando para o português, é a caminhabilidade, ou seja, você... Inclusive, Paris adotou um projeto, né? A Prefeitura de Paris se chama Cidade de 15 Minutos. Então, Cidade de 15 Minutos é criar condições de, em 15 minutos, você encontrar todos os serviços que um cidadão precisa. Afinal de contas, nós moramos em cidades, 80% da população do mundo escolheu morar em cidade por conta disso. Por conta da oferta, das interações, de você acessar serviço de educação, serviço médico, cultura, lazer, né? Então as pessoas moram em cidades por isso, né? E um exemplo assim de como isso é verdade, quando a gente fala do Vale do Silício, né? Você tem lá
muita gente que elegeu o Vale do Silício como uma cidade muito mais criativa do que as outras. Mas por quê? Ele atraiu pessoas que são mais disruptivas, vamos dizer assim, e você está tomando café, está com um cara inteligente do seu lado, você vai namorar, é uma menina inteligente, é todo mundo inteligente lá. Então saem as melhores ideias, né? E aí isso acaba sendo um círculo virtuoso. E a capacidade do ser humano, a gente sabe que a nossa mente ela é pouco utilizada, né? A gente passa uma vida inteira e explora aí 6 a 8%, né, do que a gente podia fazer. Quem explora bem, explora de 6 a 8%. Então a gente tem que ser estimulado, né? Isso, constantemente. E a gente, no final do dia, no final das contas, o que todo mundo quer é ter uma vida com mais qualidade, né? Ser uma vida mais longeva, né? Com qualidade, né? Com saúde, com você esteja com as pessoas que você ama, você trabalha, mas não pode viver só para trabalhar. Isso. Você tem que também ter seu tempo de lazer, exatamente. Tem que ter o tempo de qualidade, né? E quando você tem uma cidade que é limpa, uma cidade que que oferece espaço público, ela se torna mais resiliente. Até a questão sanitária está envolvida nisso, porque quando você resolve em algumas áreas da cidade a questão, por exemplo, do saneamento, você tem menos propenso a ter doenças. Isso. Né? Quando você tem coleta de lixo, você tem menos pragas, menos ratos. Então, assim, é um círculo virtuoso, essa questão da civilidade também que a gente encontra, e tudo no mundo todo. Eu tenho prazer de viajar assim muito e aprender, é o que me estimula. E a gente vê que a civilidade é uma coisa que contagia, né? É bacana. E uma coisa importante que você vê na prática, e aí você pensa, é possível fazer, é possível isso acontecer, né? E não é uma coisa que é dinheiro que resolve, são atitudes, pequenas atitudes, e elas vão se multiplicando, né? Não é aritmeticamente, é geometricamente. Então as pessoas vão vendo, você vai ficando inibido de jogar um lixo quando você vê a lixeira, quando você joga o outro pega, isso acontece, né? Questão do pet friendly também, quem anda com cachorro, você vê aqui Aldeota, Meireles, todo mundo sai com um saquinho já para pegar ali o que não presta ali do passeio, né? Então, assim, essa questão é uma questão contagiante e envolve muito mais políticas públicas, regramento, uma parceirização, né? Eu costumo dizer que dá para transformar, inclusive, áreas que estão degradadas da cidade, com arranjos públicos-privados, né? Não vou nem dizer parceria público-privado, porque envolve legislação, PPP, mas às vezes com pequenos convênios, né? Criando associações, regrando, é possível transformar e você viver melhor, viver com mais qualidade e usar melhor o tempo, né? Porque eu acho que o bem mais escasso que a gente tem, que todo mundo tem, é o tempo da gente. Fala pra gente algum projeto, alguma ideia, não sei se já está implantado ou se está em desenvolvimento aqui para o nosso estado. Você centraliza em Fortaleza ou Eusébio, né, que é também a sua praia, ou você pensa de forma mais macro hoje, pontualmente para o estado do Ceará? Bom, lá no Movimento Somos Cidade, a gente tem eventos trimestrais e tem um momento lá que chama Hot Seat, que alguém senta lá na cadeira para ser bombardeado de perguntas. E eu me considero um urbanista na prática, apesar de eu não ser arquiteto. Como eu disse, a minha formação é administração em marketing, mas estudei Smart Cities e etc. E, obviamente, o meu sonho grande, eu tenho algumas ideias de revitalização aqui na cidade. Vou dar um exemplo aqui, a Praia de Iracema, né? É meu sonho também, Então, assim, a Praia de Iracema, hoje o nosso polo gastronômico, nós moramos numa cidade que recentemente saiu o censo do IBGE, né? Uma das maiores cidades do Brasil, a principal economia do Nordeste, né? Uma cidade litorânea, e o nosso polo gastronômico não está de frente para o mar. É verdade. Né? Tem muito por legislação, mas tem muito porque em algum momento a gente errou. E a Praia de Iracema, todo mundo vai lembrar, na década de 90, era o nosso polo gastronômico, não era Vajota. Né? Então você está na brisa ali e se sentir seguro, você precisa de algumas intervenções. Eu tive agora assumindo uma posição na Câmara Brasil-Portugal, e o evento foi lá no Estoril. Né? E eu vi que a prefeitura já fez muito lá, mas não basta também o poder público.
as ruas estão bem pavimentadas, tem ciclofaixa, mas eu preciso que o privado seja incentivado a voltar a investir lá. Sei que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do meu amigo Rodrigo Nogueira, também tem incentivos para ir para lá. Então, por exemplo, lá é uma zona que a gente pensa que pode ser revitalizada. Existem técnicas para fazer isso, para atrair novos investimentos, mas tem que ter a mão do privado. A Praia do Futuro é uma coisa que, desde que eu me entendo de gente, a gente Praia do Futuro, e ela não acontece. Por quê? Existem muitos problemas sociais na Praia do Futuro, muitas ocupações desordenadas. Como é que faz isso? Né? Então, muitas vezes um projeto, o privado, ele tira aquelas pessoas de condições subhumanas até de moradia, dá moradia de qualidade, né, digna para essas pessoas. Não é o governo que está fazendo, é o privado, e o governo pode dar um potencial adicional de construção para o privado. Uma das empresas do movimento acabou de aprovar por unanimidade um projeto de intervenção urbana, que é como se fosse uma operação urbana consorciada, e aqui em Fortaleza, na gestão passada da Águida, que eu vou falar aqui, que inclusive contribuiu bastante também com esse quesito de novas legislações para dar mais segurança jurídica, que no Brasil também o empreendedor e o privado sofrem muito com a questão da insegurança jurídica, né? Como é que você vai atrair investimentos se você não tem segurança? Mas existem leis já que foram projetos de leis e leis que já foram aprovados em Fortaleza que permitiram isso. Não sei bem se foi uma operação urbana consorciada, mas, por exemplo, teve um empresário, João Carlos Far Mendonça, de Recife, que pegou uma antiga fábrica que estava no meio da cidade, transformou num shopping e o shopping abriu frente imobiliária para vários empreendimentos ali que a Moura do B estão fazendo ali em frente ao Rio Mar. Aconteceu no Rio Mar Kennedy. Então, são essas que a gente chama de acupunturas urbanas, né? São pequenas intervenções na cidade que transformam completamente. Se você for ver aquele pessoal da favela do Pau Fininho, muita gente pode estar trabalhando naquele shopping, pode estar prestando serviço para aqueles condomínios. As pessoas, uma das contrapartidas foi melhorar a infraestrutura do macroviário do entorno, né? Então, tudo tem projetos. Né? Então, são mudanças que se a gente ficasse parado não acontecia, se fosse só o público também não acontecia. Então, esses arranjos público-privados, eles são transformadores. Né? Maravilha. Irineu, a conversa está muito boa. Vamos para o nosso intervalinho comercial e voltamos já.